Sabe quando se precisa de crédito, mas o único bem de valor não é uma casa ou um terreno? Pois é, existe uma ferramenta financeira justamente para isso. Hoje a gente vai desvendar como funciona o penho, que usa bens móveis para abrir as portas do crédito. Imagina só a cena. Surge uma oportunidade única, ou sei lá, uma emergência, e é preciso levantar um dinheiro de forma ágil. O tempo é tudo. E se a principal carta na manga para conseguir esse crédito não for uma casa ou um terreno, mas sim outros tipos de bens valiosos? É aqui, olha, exatamente neste ponto que o penhor entra em jogo. Então vamos lá. O penhor é, na essência, uma garantia que se baseia em bens móveis. Ele é a ferramenta financeira perfeita para quem não tem imóveis para oferecer no empréstimo. Para a gente entender bem o penhor, é legal saber que existem, de modo geral, dois grandes grupos de garantias. As pessoais, que é quando uma outra pessoa se compromete a pagar a dívida, e as reais, onde um bem específico garante o pagamento. O penhor, claro, está nesse segundo grupo, o das garantias reais. E dentro das garantias reais, a diferença é bem fácil de pegar. Se a garantia é um bem imóvel, como uma casa, a gente chama de hipoteca. Agora, se for um bem móvel, um carro, uma joia, aí sim estamos falando de penhor. Beleza. Agora que já sabemos onde o penhor se encaixa nesse mapa, vamos definir exatamente o que ele é e explorar a variedade de coisas que podem ser usadas numa operação dessas. O ponto central é esse. O penhor cria uma ligação direta, um vínculo mesmo, entre um bem móvel e uma dívida. Na prática, é como se aquele bem específico ficasse reservado para garantir que a obrigação vai ser cumprida. E o que pode ser um bem imóvel? Aqui a lista é grande e, olha, até surpreende um pouco. Vai desde o mais óbvio, como joias e veículos, até coisas que talvez a gente não imagine de cara, tipo uma safra agrícola que ainda nem foi colhida, o estoque de uma loja ou até mesmo papéis, como ações e notas promissórias. Ok, agora chegamos numa das partes mais curiosas do penhor. Se um bem foi dado em garantia, com quem ele fica durante o empréstimo? Com quem pegou o dinheiro ou com quem emprestou? A resposta tem uma regra geral e algumas exceções bem importantes. Então, a regra geral é que o credor, ou seja, quem emprestou o dinheiro, guarde o bem. Mas existem exceções bem significativas onde o devedor pode continuar usando o bem, desde que, claro, se comprometa a cuidar muito bem dele. E essas exceções são justamente nos casos que fazem mais sentido para o mundo dos negócios. Pensa comigo, não é? Um agricultor precisa do trator para trabalhar. Uma indústria precisa das suas máquinas para produzir. Por isso mesmo, no penhor rural, industrial, mercantil e no de veículos, o devedor mantém a posse do bem. Legal. Agora vamos dar uma olhada em alguns tipos especiais de penhor para ver como a coisa toda funciona na vida real. Vamos das joias de família até as ações de uma empresa. Vamos começar com a modalidade que talvez seja a mais famosa, a mais conhecida, o penhor de objetos de valor. A gente está falando de joias, relógios e outros itens preciosos de uso pessoal. E aqui tem um detalhe fundamental. No Brasil, por lei, só um lugar pode fazer esse tipo de operação de crédito: a Caixa Econômica Federal. É um monopólio legal que tem a ver com a função social histórica do banco de oferecer crédito para quem não tem outras formas de garantia. E não é só exclusividade não, tem um atrativo fiscal bem grande aí. As operações de penhor de objetos de valor na Caixa têm alíquota zero de OIF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso, claro, torna o crédito mais barato no fim das contas. Agora, saindo um pouco da esfera pessoal e entrando de cabeça no mundo dos negócios, a gente encontra o penhor mercantil. E aqui, o leque de garantia se abre para muito além de simples mercadorias em estoque. No penhor mercantil, uma empresa pode garantir crédito usando não só o seu estoque, mas também uma variedade de títulos. Por exemplo, os warrants, que são como um certificado de mercadorias guardadas em armazéns, ou até duplicatas, ações e notas promissórias. Isso transforma numa ferramenta muito poderosa para os negócios. Bom, e para a gente fechar nosso papo, vamos revisar algumas regras e restrições que são cruciais e governam qualquer contrato de penhor. Essa aqui é talvez a regra de ouro para a segurança de quem emprestou dinheiro. O bem que está ali garantindo a dívida não pode ser vendido ou transferido pelo devedor sem uma autorização formal por escrito. Isso protege o valor da garantia. E só para ficar bem claro na cabeça, vamos comparar rapidinho com a hipoteca. Penhor é para bens móveis, hipoteca para imóveis. No penhor, a posse geralmente vai para o credor. Na hipoteca, fica com o devedor. E por último, um bem hipotecado pode ser vendido durante o contrato. Já o bem empenhado, sem autorização, não pode. E com isso a gente fecha essa análise. De joias pessoais a títulos financeiros de uma empresa, o penhor se mostra uma ferramenta de garantia
muito flexível e potente. E fica a reflexão, né? Será que o penhor não é uma das ferramentas mais versáteis e talvez até subestimadas do sistema financeiro, principalmente para quem não tem imóveis?